Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Tributário, especialmente para o curso de graduação em Direito, na disciplina de Direito Tributário 2. Hoje é dia 18 de maio, né? Estamos ainda no auge do drama da Covid, e aí a criação dessas aulas virtuais, a iniciativa de compartilhar isso nas redes sociais, como forma mesmo de incentivar o estudo, tanto para os alunos que estão matriculados esse semestre, como ex-alunos, como quem quer que seja que queira acompanhar, mesmo advogado que não trabalha com direito tributário, quer mudar o foco de estudo, enfim, ou então para quem já concluiu a graduação, mas quer estudar direito tributário para a segunda etapa do OAB, enfim. Aqui são múltiplas as razões de estudar o direito tributário. Vou tentar aqui compartilhar razoavelmente o meu pouco conhecimento sobre a matéria. Mas, enfim, então, uma grande etapa, uma etapa bem importante no Tributário 2 é falar sobre as ações judiciais tributárias. Basicamente, essas ações são divididas em ações do fisco, da fazenda pública, das fazendas públicas e dos contribuintes. No caso, nesse primeiro momento, nós vamos estudar a execução fiscal, a Lei 6.830, a LEF, a famosa LEF, e depois eu também vou falar sobre cautelar fiscal, que é a Lei 8397, que ainda está vigente, em que pese esse procedimento especial não existir mais no CPC, não é? Mas, enfim, então hoje o objetivo de hoje é tratar da primeira parte da Lei de Execução Fiscal, ok? Vem comigo. Vamos lá. O primeiro paralelo que eu faço para estudar a execução fiscal é a possibilidade de evitar o ajuizamento da execução fiscal, que, de certa maneira, é uma alternativa à execução fiscal que, desses últimos anos, tem se mostrado um instrumento questionável ou de questionável eficiência. Alguns dados da PGFN, de advocacias de Estado, falam que hoje as execuções fiscais têm um percentual de êxito por volta de 4% a 5%. Então é um desastre, não é? Porque o judiciário é uma estrutura cara, né? E é utilizado por um processo que muito possivelmente não vai obter êxito, que é a arrecadação tributária. Então você tem um desastre em dobro, e daí a preocupação em criar meios alternativos. E nesses últimos anos, o protesto extrajudicial cresceu enormemente pela importância de evitar a judicialização. Então, por exemplo, hoje a PGFN não ajuiza execuções fiscais de valores menores que R$20 mil, e todas as outras fazendas públicas vão seguindo alguns patamares menores, mas vão colocando limites, porque é totalmente inviável o ajuizamento de execução fiscal para cobrar valores irrisórios, né? No interior e afora, existem muitos casos de execuções fiscais ajuizadas para cobrar IPTU de R$100, R$200, certamente não faz sentido nenhum, não paga sequer o deslocamento do oficial de justiça para a citação. Então, o protesto extrajudicial é um mecanismo à parte de cobrança de dívida tributária, de dívida inscrita de dívida com a fazenda pública inscrita em dívida ativa. Então a fazenda pública faz a inscrição de dívida ativa e, ao invés de propor execução fiscal, vai lá e leva aquilo a protesto, como forma, evidentemente, de causar um sufocamento nessa empresa, uma restrição de crédito na praça, porque fornecedores e outros contratantes começam a perceber uma possível impossibilidade ou uma possível queda como que eu posso falar, de saúde da empresa para arcar com o pagamento daquele crédito tributário. Então aquilo começa a gerar uma sensação de incerteza se aquela empresa tem saúde financeira para pagar seus compromissos. E aí, evidentemente, aquilo gera uma pressão, porque hoje você contratar com uma grande empresa ou fazer um empréstimo bancário, você puxa lá esses cadastros de inadimplente, sem dúvida nenhuma, se você tiver lá um apontamento de dívida tributária, aquilo gera um terror, né, com os credores, e os credores vão acabar fazendo a opção de evitar a contratação, e aí aquilo leva o contribuinte a fazer a quitação daquele crédito tributário, de manter a regularidade fiscal, porque aquilo vai gerar um prejuízo muito grande para a sua atividade econômica. E aí, o protesto extrajudicial foi introduzido pela Lei 12.767, que modificou a Lei 9492 de 97, e ela
e lá no artigo 1º, parágrafo único, inclui-se os títulos sujeitos a protestos, certidões de dívida ativa da União, Estado, Distrito Federal e das autarquias e fundações. Aqui vale a pena chamar a atenção que quem pode inscrever dívida em dívida ativa além da administração pública direta, né, União, Estado, Distrito Federal e município, são também as autarquias e fundações, podem escrever em dívida ativa, utilizar-se das execuções fiscais, não é? E fazer o protesto extrajudicial. Então, apenas autarquias e fundações, digamos, privilégio que não alcança as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá ok? Tranquilo até aqui? Vem comigo. E aí, uma discussão que teve, que foi muito forte, era se poderia a Fazenda Pública fazer esse protesto, se esse protesto foi uma modificação, ou foi um instrumento válido. O STJ bateu o martelo, tema 777, de recurso repetitivo, dizendo que a Fazenda Pública pode sim efetivar o protesto. E o STF também consolidou o entendimento, julgou improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 5135, e basicamente, no caso foi a plenário e o voto do relator consolidou que, no caso o ministro Luiz Roberto Barroso, o protesto da certidão de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional qualquer direito fundamental, ou seja, o protesto de dívida é sim um mecanismo correto ou idôneo para cobrança de crédito tributário. Então hoje, essa discussão sobre a possibilidade de utilizar o protesto judicial não tem dúvida nenhuma. Muito cuidado. Tema de recurso repetitivo no STJ, 777, tema 777, e também já foi consolidado pelo STF. Então, questões que podem, por exemplo, ser perguntadas em primeira etapa da OAB e, sem dúvida nenhuma, em segunda etapa da OAB também é possível. Antes de entrar na execução fiscal, eu faço ainda alguns paralelos que são relevantes sobre protesto extrajudicial. E aí a discussão e a jurisprudência ainda não é consolidada, ela é esparsa, mas basicamente poderia uma execução fiscal ter um título protestado? Falou assim, aquele título que é objeto de uma execução fiscal, poderia ser objeto de um protesto extrajudicial? Em pesquisas que eu fiz, a tendência, pelo que eu posso afirmar, é que o judiciário tende a dizer que pode. Ou seja, uma dívida ajuizada em execução fiscal pode ser objeto de protesto? Pode, sem dúvida nenhuma. É o que caminha a jurisprudência, não tem nada consolidado. O que vale a pena pensar, e aí sob o ponto de vista prático, é que hoje, quando uma execução fiscal é distribuída, essa execução fiscal já gera um apontamento no cadastro de inadimplente. Então, por exemplo, a Serasa já puxa aquela informação e fala assim, determinado devedor é alvo de uma execução fiscal no valor de R$50 mil para cobrança de ICMS. E aquilo já é apontado no cadastro de inadimplente. Então, quer dizer, o prejuízo por si só de distribuir a execução fiscal já acontece. E aí você poderia dizer, Felipe, mas se a execução fiscal já gera esse impedimento, por que do protesto? O protesto, a meu ver, faz muito sentido naquelas execuções fiscais que não vão ser propostas, tá certo? Então, na verdade, a Fazenda Pública, ao invés de ajuizar a execução fiscal, ela já faz o protesto exatamente para não ter que propor aquela demanda, que vai ser onerosa, que vai movimentar o judiciário, etc. Então, essa é a ideia. E aí, poderia ainda insistir em querer fazer juntamente com a execução fiscal o protesto? Poderia. Até então não há impedimento em lei e a tendência é que o judiciário também não aborte essa medida, digamos, concomitante de execução fiscal e protesto do título extrajudicial. Basicamente, são dois caminhos que podem ser utilizados, um judicial e outro extrajudicial. Não há impedimento para essa decisão. O que vale a pena chamar atenção, e aqui vale muito cuidado, chama atenção para você pensar comigo, e nos casos que essa execução fiscal já foi garantida? Nos casos que essa execução fiscal já foi garantida, por exemplo, por penhora, ou outras garantias que nós vamos ver no estudo da lei de execução fiscal, nós vamos falar lá em seguro-garantia, nós vamos falar lá em fiança bancária, nós vamos falar em penhora de bens, que eu já comentei com vocês,
eu chamo a atenção que a penhora de bens é uma das hipóteses que está lá no artigo 206 do CTN, que fala que o contribuinte terá direito à certidão positiva de débito com efeito negativo se tiver a penhora de bens. Então, se tem a penhora de bens, aquele contribuinte tem regularidade fiscal. E aí, se tem penhora de bens, você não quer dizer que não vai interferir em suspensão de exigibilidade, mas aquilo ali gera uma garantia do juízo, que, por sua vez, impede que a Fazenda Pública, se aquela dívida estiver garantida na execução fiscal, leve a protesto o título executivo pela via extrajudicial. Então, aqui o esclarecimento. Numa execução fiscal que esteja garantida, por penhora de bens, de automóveis, imóveis, qualquer coisa que seja, não pode a Fazenda Pública fazer o protesto, porque aquela dívida está garantida em execução fiscal, e por estar garantida em execução fiscal, o contribuinte tem direito à regularidade fiscal, e se ele tem regularidade fiscal, evidentemente ele não pode ser alvo de cobrança por meio de um protesto, tá ok? Ah, Felipe, se acontecesse desse contribuinte que tem uma execução fiscal garantida com bens, já está até apresentando a sua defesa, que depois eu vou comentar com vocês, que chama-se embargos, e se porventura a Fazenda fizesse o protesto dessa dívida, falou, ó, é um caso que tem acontecido muito. Eu tenho presenciado, por exemplo, no Rio de Janeiro, casos recorrentes da Fazenda Pública fazer esse tipo de medida. Imediatamente você tem que manifestar no processo e pedir para a Fazenda, pedir para o juiz para sustar os efeitos daquele protesto, afastar aquele protesto indevido, exatamente porque tem garantia da execução fiscal, tá certo? Esse é o caminho a ser feito. E poderia ser pensado numa situação de um pedido de indenização porque esse protesto foi indevido? Sim, sem dúvida nenhuma. Seria um caso de reparação por danos morais por esse ato ilícito da Fazenda Pública, tá ok? Você gera uma repercussão econômica não justa, né, ao contribuinte que garantiu o crédito tributário. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Então agora, depois que traçamos esse breve paralelo sobre protesto judicial, vale a pena iniciar os primeiros artigos de execução fiscal. Lá, o primeiro artigo de execução fiscal trata que a execução judicial pode ser proposta para cobrança de dívida da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e será regida subsidiariamente pelo CPC. Aqui, sem dúvida nenhuma, a grande notícia que é estabelecida pela lei é a possibilidade de regulação pelo CPC, no caso, quando não houver disposição especial da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, a famosa LEF, poderá ser regulamentado pelo CPC. Então, na falta da lei especial, aplica-se o CPC, tá ok? Essa é a grande regra e já foi alvo de primeira etapa do OAB essa pergunta. A lei de execução fiscal é uma lei especial que regula o feito executivo para cobrança de crédito tributário ou de dívida não tributária. E na falta de previsão normativa, o que se aplica? Se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil. Tá certo? Tudo tranquilo até aqui? Vamos em frente. O artigo 2º da LEF trata sobre a possibilidade de cobrança de dívida tributária e não tributária, aquelas dívidas que eu já comentei com vocês em aulas passadas, previstas na Lei 4.320, as dívidas tributárias decorrentes das 5 espécies tributárias. E as não tributárias são todas aquelas que não sejam tributárias. A própria lei diz isso. Falou assim, eu não estou sendo aqui redundante, não. E nelas, nós podemos aqui elencar inúmeras hipóteses de sanções aplicadas pela administração pública, que essas penalidades pecuniárias são dívidas não tributárias. Então, elas são inscritas em dívida ativa, elas são alvo de execução fiscal e elas se comparam ao crédito tributário, mas não são crédito tributário. Felipe, você teria como exemplificar isso? Sem dúvida nenhuma. Você pega uma sanção aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma dívida não tributária. Uma sanção aplicada pelo IBAMA, né, uma sanção ambiental, é uma dívida não tributária. Então, você tem todas as outras penalidades aplicadas pela administração pública se caracterizam como dívida não tributária.
Evidentemente, existem limites, né? Nem tudo que o Estado quer cobrar ou que quer judicializar para cobrança pode ser por meio de inscrição de dívida ativa. O exemplo clássico é uma indenização, né? Você tem uma batida com o carro do Estado. O Estado quer ser reparado por um dano que você causou. Falou assim, ó, o Estado vai ter que propor uma ação de conhecimento para pedir aquela indenização. Ele não pode falar assim, ah, não, eu vou calcular aqui quanto que é a dívida e vou propor. É até um assunto pouco debatido no direito administrativo, poderia ser mais debatido, mas enfim. Não é o caso para a nossa aula de hoje. Ainda do parágrafo 2º, vale a pena chamar que pode ser cobrado em dívida, é inscrito em dívida ativa e é ajuizado a execução fiscal, compreendendo dívida tributária e não tributária, e essa dívida tributária e não tributária não perde a liquidez, que é do parágrafo 2º. E no parágrafo 3º, aí, talvez um aspecto mais polêmico, e há bastante tempo o STJ já afastou essa possibilidade de suspensão do prazo de prescrição pelo prazo de 180 dias para controle de ilegalidade. O prazo de prescrição não se suspende, então esse parágrafo 3º do artigo 2º não é aplicável. O STJ há muito tempo já bateu esse martelo. E aí, no caso, o início do prazo de prescrição é da Constituição definitiva e o que interrompe a prescrição, em regra, é o despacho de citação da execução fiscal, tá certo? Então não há nenhum lapso durante esse prazo de Constituição definitiva e de despacho do juiz. Não, esse prazo flui e ele pode ser interrompido ou não. Não há que se falar em nenhum tipo de suspensão. Vira e mexe, gosta de fazer esse questionamento em prova aí, pegadinha total, né? Não se aplica essa suspensão de 180 dias no prazo de prescrição. Então, o prazo de prescrição ele flui por 5 anos a contar da Constituição definitiva até o despacho do juiz. Ok? Muito cuidado com isso. Uma linda questão de primeira etapa do AB, né? Por quantas vezes já não foi questionado isso. Vamos em frente, vem comigo. Ainda do artigo 2º, você tem inúmeras situações sobre o parágrafo 3º, 5º, que eu já comentei sobre os requisitos, né, do termo de inscrição de dívida ativa. Aqui, o aspecto que eu chamo a atenção, eu até negritei aqui, é sobre a data e o número de inscrição no registro de dívida ativa. Muito cuidado, que a data de inscrição de dívida ativa não gera efeito para contagem de prazo prescricional e nem prazo decadencial. Prazo decadencial nós já vimos lá atrás, que você vai ter 2 regras que vão ser aplicáveis, de fatirador, de prescrição, eu acabei de dizer, que é a partir da Constituição definitiva do crédito tributário, e aí essa referência da data de inscrição de dívida ativa não é para contagem de prazo de prescrição e decadência. Para o prazo de prescrição pode até ser útil, mas vamos aqui trabalhar com uma regra que essa data de inscrição de dívida ativa não se presta para verificar a ocorrência de prescrição. Principalmente que pensa num cenário de processo administrativo. Então, por exemplo, lá, um auto de infração lavrado em 2010, o processo administrativo aberto, fase litigiosa em 2011, tramitou até 2019. Numa leitura apressada, você poderia chegar à conclusão, falar, caramba, passaram-se quase 10 anos, então prescreveu, não. Durante o prazo de tramitação do processo administrativo, há suspensão de exigibilidade. Não flui o prazo de prescrição, não é? Então, nesse caso, você apressadamente poderia dizer que chegou a prescrição, mas não chegou, não é? Muito cuidado com isso. Como que eu devo, então, se eu abrir uma execução fiscal e olho a CDA, a certidão de dívida ativa, como que eu vou descobrir se tem prescrição ou decadência? Mas não tem jeito, né? Você tem que pegar o processo administrativo. O grande caminho seguro para você verificar a hipótese de decadência e prescrição é pegar o processo administrativo e saber quais são as datas de fato gerador, de lavratura de auto de infração, de constituição definitiva, enfim. É ali que você vai balizar o seu entendimento sobre prescrição e decadência. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos em frente. É possível verificar a prescrição pela CDA? Foi basicamente o que eu já adiantei aqui. Fala assim, os prazos aqui para prescrição são de constituição definitiva e despacho de citação de 5 anos. Então, em regra, não pode. Você poderia até pensar numa hipótese que a inscrição demorou muito entre a inscrição e o despacho de citação. Aí a gente tem que lembrar que o STJ tem um outro entendimento, que
que o despacho de citação retroage até a distribuição. Então, muito cuidado com isso, mas você tem alguns julgados que tratam sobre entre a inscrição em dívida ativa e o despacho de citação, ou passaram mais de 5 anos e ocorre a hipótese de prescrição. Mas cuidado com esse outro entendimento que eu já falei em aulas anteriores, que o prazo de prescrição ele não é do despacho do juiz. O despacho do juiz faz retroagir a data da distribuição da ação. E é ali que vai interromper o prazo prescricional. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aí você começa, e por várias vezes eu vou comentar com você sobre na LEF, né, ao longo da LEF, você tem os chamados privilégios da Fazenda Pública. Aqui ratifica um lá que já foi antecipado lá no CTN, sobre a possibilidade da CDA ser substituída, se houver alguma nulidade, até a sentença de primeira instância. Aqui fica bem claro que essa referência é aos embargos, e aí lá no CTN eu não tinha mencionado com vocês, os embargos vão ser a grande defesa da execução fiscal. Então, se porventura tiver substituição da CDA, vai ser aberto vista para o devedor, no caso o contribuinte, para emendar os embargos. Fala assim, não, então você já apresentou defesa, eu estou modificando aqui a CDA, então você pode ter vista do processo para manifestar sobre essa substituição que eu estou promovendo. E também, tópico já adiantado pela leitura lá do CTN que nós fizemos, que a dívida ativa, a CDA, apresenta presunção de certeza e liquidez. Então, quer dizer que ela, para ser afastada, né, e lidida, precisa de prova. Então, o contribuinte, se ele quiser apresentar defesa de uma execução fiscal, ele não pode simplesmente dizer que ele não conhece ou que ele desconhece, não. Ele vai precisar de produzir prova para demonstrar que ele não é devedor daquele crédito tributário. E aí, recapitulando aulas que eu já dei para vocês sobre processo administrativo, uma situação, uma crítica, né, a ser feita, porque o fisco lavra o auto de infração, ele faz o lançamento do crédito tributário de ofício, e ali ele está fazendo um auto de infração. Aquele auto de infração é um ato administrativo que tem presunção. Aí depois aquele processo administrativo termina e é inscrito em dívida ativa. Essa dívida ativa também tem presunção. Então você tem uma réplica de presunção, né? Como que é cruel o caminho do contribuinte, que tem que dizer a sua inocência. E talvez aqui a grande crítica lá no processo administrativo tributário, porque de quem é o ônus para acusar, de quem é o ônus para constituir crédito tributário? Sem dúvida nenhuma é do fisco, pelo menos essa é a minha visão. E aí, por vezes, o fisco se esconde atrás do auto de infração por um jogo, né? Um jogo perigoso do direito. O direito cria um mecanismo super perverso, que ele quase que faz uma inversão do ônus da prova, que diz o seguinte: não, a Fazenda Pública não precisa de produzir prova, porque o ato administrativo gera uma presunção. Aí a Fazenda Pública fala assim, não, se você for inocente, que traga as suas provas. Aí o contribuinte tem que fazer prova da sua inocência. Se pensasse isso no direito penal, seria algo absurdo, mas no direito tributário a gente vê isso de uma forma recorrente, e aí fica a crítica, não é? E, por fim, o artigo 4º, que trata que a execução fiscal pode ser proposta contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável e os sucessores. E aqui eu negritei o responsável, porque tem uma informação muito importante aqui, já foi alvo de recurso repetitivo no STJ, que o fato do responsável tributário, a aula passada eu comentei com vocês, por exemplo, um responsável tributário, lá do 135.3 do CTN, um sócio que produziu algum ato com excesso de poderes ou infração à lei. Auto de infração lavrado contra a empresa e sócios colocados como responsáveis tributários porque eles agiram de forma fraudulenta, com ilicitude, qualquer coisa que seja. Os sócios participam do processo administrativo tributário. Apresentam defesa, mas fica configurada a ilicitude e aí eles passam a ser responsáveis tributários. Se porventura o nome do sócio contiver ou estiver contido na CDA, pode o fisco promover o chamado redirecionamento da execução fiscal. Ou seja, o fisco propõe a ação, vai no patrimônio da empresa, se a empresa não tem patrimônio, o fisco pode ou está autorizado a pedir o redirecionamento da execução fiscal. Para quê? Para pegar bens dos contribuintes. Talvez o grande problema aí é que algumas fazendas públicas, como a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais,
faz isso como regra. Então coloca todos os sócios sempre na CDA, sempre para fazer o quê? O redirecionamento. Mas, a meu ver, só pode haver o apontamento do sócio como responsável se tiver tido a apuração de responsabilidade tributária. Então, se o nome do sócio estiver na CDA juntamente com o nome da empresa, que é o contribuinte devedor, pode o fisco pedir o redirecionamento da execução fiscal e vai atingir o patrimônio dessa empresa, vai atingir o patrimônio particular desse sócio, já que a empresa não tinha bens para arcar com crédito tributário. Muito cuidado com isso, tá ok? Gente, agradeço demais. Se você chegou até o fim desse vídeo, eu só fico agradecido pela gentileza, pela atenção. Tomara que tenha sido útil aí para aprendizagem, para aprofundamento no direito tributário. Vem comigo que nós temos muita coisa para aprender de direito tributário, tá ok? Tchau para vocês, um grande abraço, espero que esteja bem. Até mais!